Meus irmãos, a palavra que eu trago hoje se encontra em 1 Samuel, 1 Samuel, meus irmãos, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Hoje, você do YouTube aí, ó, preste bem atenção. Eu vou pregar. Meus irmãos, a palavra aqui na igreja e depois vou mandar um vídeo para abençoar a tua vida, você do YouTube. Esta palavra, hoje é dia das mulheres. E hoje eu trago uma palavra falando da mulher que serve a Deus. Como é a diferença da mulher... como é a diferença da mulher que serve a Deus e aquela que não quer servir a Deus. Vocês vão ver na palavra, 1 Samuel, capítulo 1, amém? Que diz assim, fique até o final do vídeo, vê tudo a pregação, porque Deus vai mudar a tua vida. Ó, 1 Samuel que diz assim, Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Refraim, Zofrim, da região montanhosa, Efraim, cujo nome era Eucana, filho de João, filho de Elias, filho de Toá, filho de Zufem, Iframita. Tinha ele 2 mulheres. O nome dele era Eucana. Ele tinha 2 mulheres. Naquela época podia, viu, meus irmãos? Entenda. É no Velho Testamento. Preste bem atenção. Naquela época era permitido o homem ter mais mulheres. Depois do Novo Testamento, que Jesus veio a graça, aí não. Mas naquela época podia. Então ele tinha 2 mulheres. E o nome dele era Eucana. E tinha 2 mulheres. E uma se chamava Ana. E a outra Penina. Preste bem atenção nessa palavra. Eucana, ele tinha 2 mulheres. Vivia com ele casado. Com 2 mulheres. Uma se chamava Ana. E a outra Penina. As 2 eram mulher dele. Mas Ana, hoje é dia das mulheres, presta atenção, meus irmãos. Como Deus honra aquela mulher que é temente ao Senhor. Ana, ela não podia dar filhos para Eucana, porque ela era estéril. Vocês sabem que mulher estéril, ela não pode dar a luz. Ela não tem útero. Ana não tinha útero, ela era estéril, ela não podia dar filhos para Eucana. Mas e Penina, a outra? Preste atenção, essa palavra vai comigo. Penina também era mulher de Eucana, mas ela podia dar e não dava poucos. Naquela época, quem sabe que é mais antigo, na época tinha mulher que tinha até 20 filhos, não é? Hoje não, hoje as mulheres 2, 3, pronto. Mas naquela época tinha mulher que tinha até mais de 20 filhos, não tinha, meus irmãos? Então, tinha. Na época antiga. Não, mas eu conheci várias mulheres que tinham até mais de 20 filhos. Naquela época tinha. Então, meus irmãos, Penina dava muitos filhos para Eucana, mas Ana dava. Mas eram as 2 mulheres de Eucana. Só que, meu irmão, olha a diferença daquela que busca Deus e aquela que não busca Deus. Ana era uma mulher que temia a Deus, mas Penina não. Penina colocava, deixava o mal entrar no seu coração. Porque Penina, vendo que Ana não podia dar filho para Eucana, o seu marido também, Penina começou o quê? A zombar começou a humilhar Ana. Começou a falar, ei Ana, você não dá filho, por isso que o nosso marido só dá bola para mim. E Eucana, Penina humilhava Ana. Só que, meus irmãos, Ana, ela abatia, ficava triste, que é difícil, uma palavra que dói, né? Só que Ana, meus irmãos, ela falou o quê? Chegou Eucana,
seu marido Elcana, é melhor você largar de mim, porque eu não posso te dar filhos. Ela dá. Elcana falou o que para ela? Mulher, eu amo você, não tem problema. Você me dando filho, me dando filho, eu amo você. Fique em paz. E Ana, aonde Ana foi? Foi aos pés do Senhor Jesus. Ana chegou na igreja, meu filho, e sentou na cadeira como você está aí, e começou a orar e chorar. Só que quando ela estava orando, ela só abria a boca, mas não saía voz. Ela só fazia assim, ó, e chorando. O profeta que estava lá falou, ei, chegou nela e falou, mulher, até quando tu vinha embriagadas na igreja? Ele achou que ela estava bêbada, por causa ela falava, orava, mas não saía voz, porque estava muito amargurada, e começava a chorar. E o profeta chegou, mulher, até quando tu virás embriagada na igreja? Ela virou para o profeta, Senhor, é porque o senhor não sabe a dor que eu estou sentindo. Eu não estou embriagada, eu estou orando, clamando ao Senhor para me dar um filho. Eu sei que eu não posso, eu sou estéril, mas eu sei que o Deus que eu sirvo, o Senhor pode me dar um filho. Ele pode todas as coisas. E o profeta entendeu. O profeta falou, abençoou ela, falou, então assim seja como você deseja. Meu irmão, e Ana fez uma proposta com Deus. Ana falou, Senhor, se o Senhor me dá um filho, o primeiro filho que nascer, ele vai viver na casa do Senhor. Eu vou dar para a casa do Senhor. Que foi o profeta Samuel. Meu irmão, Ana ficou grávida. Penina não entendeu. Ninguém vai entender quando Deus usa você. Quando você acredita em Deus, o milagre te alcança. Sabe o que as pessoas costumam dizer? Você está mexendo com coisa errada. Porque não sabe, meu irmão. Porque as pessoas acreditam na capacidade, da força dele. Só que esquece. Nós temos uma força. Quando você tem fé no Senhor, Ele faz milagre acontecer. Amém. Ela deu a luz. Como ela prometeu a Deus, ela cumpriu. O primeiro filho que nasceu, ela falou, Senhor, nem passará navalha na cabeça dele. Ele não ia nem cortar o cabelo. E o que ela fez? Nasceu, ela esperou ele desmamar, né? Que tem que esperar, né? Aonde ela levou? Na casa de Deus. Por que o profeta Samuel, Deus de pequenininho, viveu na casa do Senhor? Porque foi promessa que Ana prometeu a Deus. E sabe o que aconteceu? Depois daí, ela não deu só um filho. Ela começou a dar filhos, alcançou Penina. E Penina ficou em vergonha. Nunca tenta zombar um servo do Senhor. Porque Ana, ela foi envergonhada por Penina. Só que Deus mudou a vida dela e Deus levantou ela e Penina que foi envergonhada. Por quê? Ana sabia que tinha um Deus do impossível. Aqui eu não estou pregando o Deus do possível. O possível é para nós. Eu estou pregando o Deus da Maria, irmã Isabel, é o Deus do impossível. É o Deus que pode pegar a tua vida, que as pessoas falam, já era, e Ele levanta e mostra que Ele é Deus. Amém. A Bíblia relata que Deus nunca vai usar os capacitados. Ele sempre usa o incapacitado, porque a glória é dele. A pessoa vê que quem levanta é Ele, não é a tua força. Quando Davi foi lutar com o gigante Golias, o gigante Golias, meu irmão, a Bíblia fala que ele tinha 3 metros de altura. E ainda era herói de guerra, ainda estava com a armadura preparada para a luta. E Davi era o quê? O ruivinho tinha 1,60 m, meu irmão. Era baixinho. Mas ele tinha um Deus poderoso na vida. E aquele gigante Golias começou a desaforar a obra de Deus. E Davi falou assim, ei Golias, eu vou derrubar você. Golias estava ali, meu irmão, amedrontando os filhos de Deus, zombando. E nenhum teve coragem de lutar contra Golias. Mas Davi falou, ei, você que está zombando do nome do meu Deus, pois Ele vai me dar poder para matar você e arrancar tua cabeça e dar descanso.
Valência humana, todo mundo pensou, coitadinho, o gigante vai mastigar ele. Porque esse gigante, meu irmão, ele tinha 3 metros de altura, ainda era herói de guerra. Você sabe o que é um herói de guerra? É a mesma coisa eu querer lutar na física com essas pessoas que lutam boxe, pessoa treinada. Eu vou apanhar, meus irmãos. Vou ou não vou? E o Golias era treinado, era herói de guerra. E ainda estava com a armadura preparada. Só que Davi, meu irmão, não vestiu armadura, Davi não vestiu nada. Mas ele falou, você zomba do meu Deus, mas meu Deus vai me dar poder para te derrubar e cortar a tua cabeça e dar para os cantos. E Davi foi lutar com o gigante Golias. Eu estou falando isso, meu irmão, está dentro da palavra. Hoje é dia das mulheres. Deus honrou Ana, porque Ana era mulher de Deus. E envergonhou Penina, que queria envergonhar a mulher de Deus. Você é mulher que é de Deus, Deus nunca vai deixar você ser envergonhado. Mas você tem que crer no Senhor. E Davi pegou sua funda e seu alfoge, e ele meteu e passou no rio Ribeiro e pegou 5 pedras. Por que Davi pegou 5 pedras? Quem sabe? Porque o gigante Golias tinha mais 4 irmãos, era uma família de gigante. Tinha mais 4 irmãos gigantes igual ele. Davi falou, vou pegar logo 5. Olha a fé de Davi, que eu vou derrubar o Golias. Se os irmãos vinham, eu vou derrubar também. Meu Deus. E derrubaram, meu irmão. Porque com Deus não se brinca. Deus é poder. Amém. Davi meteu a mão na alfaz. Pegou, colocou a pedra na alfunda. A funda, meu irmão, nós tínhamos aquele estilingue de jogar pedra. E ele pegou, rodou. A Bíblia relata que o gigante Golias, além de ser alto, 3 metros de altura, ele era herói de guerra, ainda estava com a armadura, meu irmão, que nada podia atingir ele. O único lugar que podia atingir ele era aqui, ó, a fonte, porque ninguém pode pôr nada na fonte e oprimir que você não consegue, né? Ninguém oprime a sua fonte, você não consegue. Então ali ele largou um buraco para não oprimir. Mas quem é? Deus. E Davi lançou a pedra. Aonde Deus mandou aquela pedra? Na fonte de Golias, o único lugar que podia. O que Golias fez? Caiu morto no chão. Davi foi lá, pegou a própria espada dele, cortou a cabeça e deu para os coisas. Mas por quê? Davi confiava no Senhor. Aos olhos humanos, nunca Davi podia derrotar ele físico. Não. Mas a força de Deus nós podemos. Deus é possível. Amém. Então, Ana, se ela fosse brigar com Penina, ela ia ser envergonhada para sempre, mesmo sendo mulher de Deus, né, Damaria? Ela ia ser envergonhada. Não, mas Ana não brigava com ela, apenas clamou a Jesus. E chegou e falou, Jesus, meu Deus, se o Senhor me dá filhos, o primeiro eu vou dar para a casa do Senhor. Ela se cumpriu, viu? O primeiro foi Samuel que nasceu. E ela levou na casa de Deus, e ele não passou na vara da cabeça. E depois ela envergonhou Penina, porque teve muito mais filho que Penina. E Eucana amava mais Ana do que Penina. Dá para entender isso? Hã? Mesmo Penina dava o melhor para Eucana que ele queria. Mas Eucana, o marido, amava mais Ana, porque o marido via que Ana tinha um coração mau e Penina estava com um coração maldoso. É igual filho. A gente tem filho, não tem? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós amamos filhos todos iguais, não anda, Maria? Todos têm filhos, não tem? Nós não amamos filhos todos iguais? Mas quando um dos seus filhos te magoa, te maltrata, seja sincero, e o outro só te faz bem, o que você é? Você ama tudo igual, mas qual que é o amor que você tem mais? Para aquele que obedece você. Nosso Deus é assim. Nós somos todos filhos de Deus, mas Ele ama aquele que obedece. Não que Ele deixa de amar os outros, não. Ele ama todos os iguais, mas Ele abençoa mais aqueles que obedecem. Ele derrama a chuva de Deus. Amém. Pode ter certeza. Deus é assim. E Ana foi abençoada por Deus, porque ela não brigou com Penina, não maltratou Penina, ela apenas clamou a Deus para mudar a vida. Não adianta você, meu irmão, se alguém te prejudica, não adianta você jogar pedra, vai ficar pior. Não adianta você querer combater com uma pessoa, vai ficar pior. A Bíblia relata, não combata o mal com o mal. Combata o mal com o bem que você fez. É
colocar nas mãos de Deus. Né, Damarinha? Coloca nas mãos de Deus, Damarinha. A senhora vai ver se ela vai ser vencedora. Coloca nas mãos de Deus, irmão. Escuta, é palavra, não é eu que estou dizendo. Né, esposa? Coloca na mão de Deus, irmão Isabel. Eu também, eu coloco tudo na... Meu irmão, a palavra de Deus diz assim, ó, filho, honra o Senhor, que Ele vai te honrar. Se você pegar Salmo 125, diz o quê? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, porque Ele será com a tua vida. E o Salmo 125 diz: confia no Senhor de todo o seu coração, porque Ele vai mudar a tua vida. Amém. Então, meus irmãos, não tem como Deus não honrar aquele que honra Ele. Mas tem que honrar, tem que obedecer. Abraão foi um dos homens mais abençoados por Deus. Por quê? Abraão era um dos homens mais abençoados a Deus, mais obedientes a Deus. Portanto que Abraão não podia ter filho, e nem Sara. Mas Deus foi lá e prometeu para Abraão e se cumpriu. Nasceu Isaac, não nasceu? Mas depois, o que Deus pediu para Abraão? Deus provou Abraão. Muitos dizem assim, às vezes até pessoas que estão na direção falam: ei, crente não pode ter prova. Quem disse isso? Não, às vezes até a pessoa que está na direção aqui, que dirige, fala assim: meu irmão, se você está na prova, pode vigiar que você está em pecado. Não cai isso, meu irmão. Isso não confere na Bíblia. Crente tem prova, meus irmãos. Deus provou Abraão. Pega em Gênesis capítulo 22. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Eu falo só o que está na palavra, meus irmãos. Deus, meu irmão, Ele é maravilhoso. Olha aqui Gênesis capítulo 22. Se vocês quiserem abençoar a vida do pastor, uma Bíblia do pastor. Brincadeira, eu vou comprar outra. Olha aqui, Gênesis capítulo 22. Olha que diz aqui, ó. Deus prova. Se está na Bíblia, se Deus prova Abraão, que era um homem obediente a Deus, como somos nós? Como que Deus tem hora que prova nós? Só que Ele quer ver a nossa obediência. Deus provou Abraão como? Pedindo Isaac, o filho da promessa, em sacrifício para Deus. Para o próprio pai Abraão matar Isaac em sacrifício a Deus. Doeu, Abraão gemeu, mas ele ia fazer, ele ia obedecer a Deus. Levou o menino para o monte. Olha que ele levantou o cutelo para sacrificar o próprio filho, chorando, com dor. Mas obediência a Deus é tremendo. O que Deus fez, meus irmãos? Abraão, sim, Senhor, larga o menino em paz. Agora eu sei que você é muito obediente a mim. Larga o menino em paz. Deus já tinha preparado o cordeiro. E Abraão largou o filho. Deus só provou para ver se Abraão ia fazer, meu irmão. Olha a obediência. Meu irmão, você tem coragem de matar seu filho? Olha como Abraão era obediente. E por causa disso, o que Deus falou para Abraão? Abraão, por causa dessa sua obediência, olha para o céu. Olha para o céu, meus irmãos. Tem como vocês contar as estrelas? Tem como? Ninguém consegue contar a estrela, não é muita. Deus falou assim, por causa disso, Abraão. Falou: Abraão, olha para o céu. Abraão olhou. Consegue contar as estrelas? Não, jamais. Assim será a sua descendência. Não parou por aí. Deus falou, por causa da obediência de Abraão. Olha para o chão, Abraão. É no deserto, irmão. Deserto é sua areia, não é? Conta as areias. Conta os grãos das areias do deserto. Tem como? Nunca ninguém que vai conseguir isso. Abraão falou: Senhor, jamais, não tem como. Assim será a sua descendência. E assim foi, Deus cumpriu. Porque Isaac, nós somos filhos de Isaac, descendência de Abraão. Mas muitos não sabem disso. Por isso que eu peço muita sabedoria a Deus. Mas e os índios? Há muito índio na terra? No mundo inteiro tem índio. É descendência de quem? De Abraão, meu irmão. Porque foi filho de Ismael. Ismael era filho de Abraão. Com quem? Com a mulher. Era Sara e... me fugiu o nome da outra lá, que era a serva, que Abraão, Sara mandou deitar com ela. E nasceu Ismael, né Damarinha?
Só que também, depois Sara falou, Abraão, manda Ismael embora, porque Sara achava que não ia se cumprir na vida deles a promessa. E Sara mandou Abraão deitar com a serva dela, e nasceu Ismael, filho de Abraão, mas não filho de Sara, filha da outra, da serva. Só que aí, quando nasceu Isaac, Sara falou, Abraão, você vai ter que mandar eles embora, porque eles estão tentando fazer mal para o nosso filho. E era verdade, eles queriam mesmo fazer mal. Aí Abraão, com muita dor, teve que mandar a serva e o seu filho Ismael embora. E deu comida e deu água. Mas no meio do deserto, o que aconteceu? Acabou a comida e acabou a água. A sua mãe, que fugiu o nome aqui, que eu lembro o nome, mas fugiu o nome. Né? Não é Agar. A sua mãe, acho que é Agar, né? É Agar mesmo, tá certo, é Agar. Agar, para não ver o filho morrer, que era filho de Abraão, largou o filhinho ali deitado debaixo da mamadeira e foi andando. Hora que ela ia embora, Deus falou, onde você vai, mulher? Senhor, não quero ver meus filhos morrer. Deus falou, quem disse que ele vai morrer? Esse aí também é a promessa que eu fiz ao meu servo Abraão. Volta lá, mulher. Quando ela voltou, o que estava lá? Os anjos servindo o menino e Deus tinha criado. Por que é muitas fazendas hoje a lagoa? Quem sabe? Muitas fazendas hoje numa lagoa, até dentro da cidade tem lagoa, né? Deus fez um lago lá, uma água pura, para eles não morrerem de sede. Falou, ó, ali está a água, nunca vai faltar, e a comida também não vai faltar. Aí sabe que Deus falou, a mulher, agora, desse menino, olha você vê, porque é promessa minha para Abraão, meu servo obediente. Eu vou fazer dele o quê? Um freio cheio. Aí eu pergunto, quem usa flecha? O índio. É índio, meu irmão. É índio que usa flecha. É ou não é? Vocês não sabem disso? Deus falou, desse filho de Abraão também, que ele promessa também, vou fazer dele um freio. Então, aí vem as duas promessas de Deus. As estrelas, que é Isaac, e o deserto, as areias, que é Ismael, o índio. Índio vem na cidade comprar alguma coisa? Não. Porque Deus falou para a mulher, ó, dele eu vou fazer um flecheiro, porque ele vai, a água não vai faltar, e também não vai faltar o alimento, porque ele vai, com a tua própria flecha, ele vai caçar e vai ter comida para você. Índio vem no mercado comprar carne, meu irmão? Quem sabe que índio vem no mercado? Você já viu o índio no mercado? Eles comem na própria selva, até o remédio, eles não vêm em farmácia não. Eles, com a própria medicina de Deus, eles se curam. Então essa é a promessa de Deus. Ismael é a areia, é os índios, é muito índio nessa terra. E Isaac é as estrelas, somos nós. Então Deus se cumpriu. Cumpriu ou não cumpriu? Amém. Por causa do quê? Da obediência de Abraão. Então tem que obedecer. Quer vitória? Obedeça o Senhor. A obediência gera bênção. Eu costumo dizer, não adianta nada dizimar, ofertar, isso é posição boa, que é promessa de Deus. Mas não adianta nada dizimar, ofertar, trazer tudo para a casa de Deus e não obedecer. Porque a única coisa que gera bênção na nossa vida é a obediência. Amém? Quem crê nisso? Amém. E eu creio que aqui só tem abençoado. Amém. Hoje é dia das mulheres, por isso que Deus abençoou a Ana. Porque ela não discutiu com Penina, não brigou com Penina, não quis ferir Penina. Ela apenas clamou a Deus e Deus honrou a Ana. E depois, sabe o que aconteceu? Deus parou. Quem sabe disso? Deus não deixou mais Penina ter filho. E Ana começou a ter. E aí? Quem ficou envergonhado? Penina. Ela zombou enquanto podia, mas depois Deus deu os filhos para Ana gerar e Penina Deus cerrou a madre. É isso que Deus faz, obedeça a Deus, amém? Vamos aplaudir Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos orar para nós ir embora para casa. Pai querido.